Maurício chega mais cedo em casa e encontra uma cena inesperada. Sua empregada Joana incentivando seu filho a andar sozinho. Que parecia apenas um momento doméstico, revela uma conexão profunda entre seu filho e alguém que ele mal percebia. A descoberta abala suas certezas como pai, como marido e como homem de negócios. Mas é através desse choque silencioso que ele inicia uma jornada de transformação que mudará para sempre o destino de sua família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O céu de Recife começava a tingir-se de laranja quando Maurício Almeida estacionou seu BMW na garagem do luxuoso condomínio Boa Viagem, onde morava há 5 anos. Consultor empresarial respeitado no Nordeste, raramente chegava em casa antes das 9 da noite. Os jantares com clientes, as reuniões prolongadas e as viagens constantes transformaram-no num estranho para sua própria família. Hoje, porém, uma reunião cancelada de última hora o trouxe de volta ao lar às 5 da tarde, horário em que normalmente estaria fechando contratos milionários nos escritórios da Zona Sul. Maurício afrouxou a gravata cara enquanto cruzava o jardim bem cuidado. Algo no silêncio da casa lhe pareceu diferente. Não era o vazio costumeiro que o recebia nas noites tardias, quando Beatriz, sua esposa, já havia se recolhido, cansada de esperar. Era um silêncio habitado, pontuado por vozes abafadas e uma música suave que vinha da sala de estar. Curioso, aproximou-se sem anunciar sua chegada. Pela porta entreaberta, viu uma cena que o paralisou. Joana, a empregada doméstica que trabalhava para eles há quase uma década, estava ajoelhada no chão, sorrindo e estendendo os braços. À sua frente, apoiado em pequenas muletas, estava Pedrinho, seu filho de 4 anos, dando passos hesitantes com um sorriso radiante no rosto. "Isso, meu pequeno! Mais 3 passinhos e você bate seu recorde de ontem", incentivava Joana, com uma voz carinhosa que Maurício jamais havia notado. O empresário sentiu o coração apertar. Pedrinho nascera com uma condição que afetava sua mobilidade. Os médicos haviam sido claros. O menino precisaria de fisioterapia constante e talvez nunca andasse normalmente. Desde então, Maurício mergulhara ainda mais no trabalho, sua maneira de lidar com a dor e principalmente de garantir que o filho tivesse acesso aos melhores tratamentos que o dinheiro pudesse comprar. "Consegui, tia Jo, olha, consegui ficar em pé sozinho", exclamou Pedrinho, soltando uma das muletas e mantendo o equilíbrio por alguns segundos. Sua alegria era palpável, contagiante. "Eu sabia que você ia conseguir. Vamos anotar no nosso diário de conquistas", respondeu Joana, abrindo um caderno colorido onde aparentemente registravam os progressos diários. Maurício sentiu algo estranho na garganta. Estava diante de um ritual familiar do qual não fazia parte, uma intimidade entre seu filho e a funcionária que ele mal conhecia, além das formalidades de patrão e empregada. "Papai!" A voz de Pedrinho o arrancou do torpor. O menino quase perdeu o equilíbrio na pressa de mostrar sua nova habilidade. "Olha o que eu consigo fazer agora." Joana levantou-se num sobressalto, constrangida com a chegada inesperada do patrão. "Senhor Maurício, não esperávamos o senhor tão cedo." Tayla ajeitou o avental nervosa. "Eu já estava terminando aqui para preparar o jantar." Mas Maurício mal a ouvia. Estava absorvido pela transformação no rosto do filho. Não era apenas alegria, era orgulho, determinação, algo que ele não via nas consultas médicas que ocasionalmente acompanhava. "O que está acontecendo aqui exatamente?" perguntou entrando na sala. Seu tom não era de repreensão, mas de genuína surpresa. Pedrinho olhou para Joana, como se buscasse permissão para revelar um segredo. "A tia Jo está me ensinando a ficar forte, papai, igual o irmão dela ficou. Olha só, já consigo ficar 5 minutos sem as muletas." Joana corou, mas manteve a postura. "Meu irmão mais novo teve paralisia infantil, senhor. Cresci vendo minha mãe fazer exercícios com ele em casa, porque não tínhamos dinheiro para a fisioterapia regular lá em Caruaru. Com o tempo, aprendi algumas técnicas básicas."
Maurício colocou a pasta no sofá e sentou-se, tentando processar a informação. E há quanto tempo vocês fazem isso? 6 meses, mais ou menos, Joana respondeu hesitante. Comecei mostrando alguns exercícios simples no meu horário de almoço. Depois Pedrinho pediu mais, então às vezes ficava um pouco após o expediente. Sem cobrar horas extras, completou Maurício, compreendendo subitamente. Não é trabalho para mim, senhor, ela respondeu com simplicidade. O sorriso dele é pagamento suficiente. Aquela frase atingiu Maurício como uma revelação. Quando foi a última vez que ele tinha feito algo pelo filho, sem pensar em compensações ou resultados? Quando foi a última vez que simplesmente apreciou um sorriso de Pedrinho? Papai, você não vai brigar com a tia Joe, né? Ela me ajuda a ser corajoso, implorou o menino, abandonando momentaneamente seus exercícios para se aproximar do pai. Maurício se agachou para ficar à altura do filho e notou algo diferente no olhar do menino. Não havia o medo ou a timidez de antes. Havia confiança. Não, filho, não vou brigar com ninguém. Só estou surpreso. Naquele momento, Maurício percebeu o quanto estava desconectado da vida cotidiana, de sua própria casa. As paredes que o cercavam eram apenas o cenário para uma peça da qual ele não participava. Apenas financiava. A relação entre seu filho e Joana não era apenas de criança e cuidadora. Havia ali uma troca genuína que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não tinha conseguido estabelecer. Pedrinho, que tal você ir descansar um pouquinho antes do jantar? Quero conversar com Joana, disse, tentando manter a voz neutra para não alarmar o filho. Mas e o nosso exercício final? Tia Jo sempre conta uma história quando terminamos, protestou o menino. Eu conto 2 histórias na hora de dormir para compensar, prometo. Joana interveio suavemente. Vai lá, campeão, amanhã continuamos. Relutante, Pedrinho aceitou. Com uma destreza que Maurício nunca tinha notado, o menino manuseou as muletas e seguiu para o corredor. Antes de sair, virou-se. Não esquece que amanhã é dia de cronometrar o tempo em pé, tia Jo. Quando ficaram sozinhos, um silêncio desconfortável pairou na sala. Maurício observou Joana com novos olhos. Por trás do uniforme de trabalho, via agora uma mulher de cerca de 35 anos, com mãos calejadas, mas gestos suaves, e uma inteligência nos olhos que ele jamais havia notado. Por que nunca me contou sobre isso? Perguntou finalmente. Dona Beatriz sabia, senhor. Achei que ela tivesse comentado com o senhor. A revelação foi como um segundo golpe. Sua esposa sabia. Claro que sabia. Afinal, alguém naquela casa precisava estar presente. Quando começou isso? E por quê? Joana suspirou, reunindo coragem. Começou quando encontrei Pedrinho chorando na varanda, depois de voltar da fisioterapia. Ele disse que o médico falou que ele não estava melhorando o suficiente. Ela fez uma pausa. O menino me perguntou se isso significava que ele nunca ia poder jogar bola. Quebrou meu coração. Maurício sentiu um nó na garganta. Nem sequer sabia dessa consulta específica. Mostrei para ele um vídeo do meu irmão jogando vôlei sentado nas Paralimpíadas de São Paulo. Expliquei que ele não precisava ser igual aos outros meninos para ser especial. E então comecei a mostrar alguns exercícios que fazíamos em casa, adaptados para a condição dele. E como não percebi nenhuma mudança? Perguntou Maurício, mais para si mesmo do que para ela. Com todo respeito, senhor, o senhor não estava aqui para ver, respondeu Joana sem acusação na voz, apenas constatando um fato. Aquela frase simples e direta atingiu Maurício como uma flecha certeira. Durante anos, havia se escondido atrás da justificativa do trabalho árduo. Tudo pelo bem da família, tudo para garantir o futuro de Pedrinho. Mas no processo, perdera o presente, os pequenos momentos, as vitórias diárias que agora percebia, eram as que realmente importavam. O senhor quer conhecer nosso caderno de conquistas? Ofereceu Joana, apontando para o pequeno caderno colorido sobre a mesinha de centro. Pedrinho desenha uma estrela para cada novo feito. Com mãos hesitantes, Maurício pegou o caderno. As primeiras páginas continham desenhos infantis de um menino de muletas, cada vez mais ereto, com frases simples escritas com a caligrafia cuidadosa de Joana. Hoje ficou em pé sozinho por 10 segundos. Conseguiu pegar o brinquedo sem apoio. Deu 3 passos sem muletas. A cada página virada, sentia-se mais estrangeiro na vida do próprio filho.
Eu devia ter estado aqui, murmurou, mais para si mesmo que para Joana. Ainda pode estar, senhor, respondeu ela com simplicidade. Pedrinho fala do senhor o tempo todo. Ele tem orgulho do pai empresário. Um silêncio denso pairou na sala, quebrado apenas pelo som distante de Pedrinho cantarolando em seu quarto. Maurício se viu dividido entre a gratidão pela dedicação daquela mulher e um ciúme irracional pela conexão que ela havia construído com seu filho. Conexão que ele, com todas as suas posses e privilégios, não conseguira estabelecer. Amanhã cedo vocês têm uma sessão de exercícios? Perguntou, tentando manter a voz firme. Sim, senhor. Às 7 antes de Pedrinho ir para a escolinha. É quando ele tem mais energia. Quero estar presente. Quero aprender. Joana sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos cansados. Será uma honra, senhor Maurício, e vai significar o mundo para Pedrinho. A conversa foi interrompida pelo barulho do portão eletrônico. Beatriz estava chegando. Joana rapidamente recolheu o material de exercícios e dirigiu-se à cozinha, deixando Maurício sozinho com seus pensamentos e o peso de descobertas que sacudiam os alicerces de sua visão de pai. Beatriz entrou na sala, elegante no vestido de festa, e surpresa ao encontrar o marido em casa àquela hora. Seu perfume caro inundou o ambiente, contrastando com a simplicidade do aroma de limão que Joana deixara no ar. Reunião cancelada? Perguntou ela, depositando a bolsa de grife sobre o console da entrada. Sim, respondeu secamente Maurício. Descobri algo interessante hoje. Beatriz congelou por um instante antes de se dirigir ao bar para servir-se de uma taça de vinho. E o que seria? Que nosso filho está fazendo fisioterapia caseira há 6 meses com Joana. Fisioterapia essa que está dando mais resultados que as sessões caríssimas com o Dr. Henrique. Beatriz bebericou o vinho antes de responder, evitando o olhar acusatório do marido. Achei que você soubesse. Não é como se estivéssemos escondendo. Como eu saberia, Beatriz. Estou em casa depois das 9, quando Pedrinho já está dormindo. Você nunca mencionou nada nas nossas raras conversas. Nossas conversas geralmente se limitam a contas. Compromissos sociais e relatórios médicos de Pedrinho, respondeu ela, sentando-se no sofá com uma elegância estudada que agora parecia a Maurício uma barreira de distância. Nunca perguntou como ele estava se sentindo, apenas se os índices haviam melhorado. A acusação silenciosa pairou entre eles. Maurício percebeu com uma clareza dolorosa que seu casamento havia se transformado numa sociedade empresarial. Ele fornecia o capital, ela administrava a casa, e ambos viviam vidas paralelas que raramente se tocavam. Por que não me contou sobre Joana e os exercícios? Beatriz colocou a taça sobre a mesa com um gesto calculado. No início achei que não daria em nada. Joana veio me pedir permissão. Explicou sobre o irmão dela, mostrou alguns vídeos, parecia inofensivo. E Pedrinho estava tão entusiasmado. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Depois, quando começou a dar resultados, pensei em te contar. Mas você estava na Bahia, fechando aquele contrato com os hotéis. Depois foi a viagem para São Paulo. E nas últimas 6 semanas que estive em Recife. Jantamos juntos pelo menos 10 vezes. E em quantas dessas vezes você não checou o celular durante a refeição? Em quantas realmente ouviu o que eu tinha a dizer sobre Pedrinho, além dos relatórios médicos? A verdade daquelas palavras atingiu Maurício com força. Não podia negar. Transformara o desenvolvimento do filho numa planilha de progresso, em metas a serem alcançadas. Quando foi a última vez que simplesmente brincou com ele? Que se deitou no chão para montar um quebra-cabeça ou ler uma história sem olhar para o relógio? Ele está progredindo, Maurício, continuou Beatriz, sua voz suavizando. Não apenas fisicamente. Está mais confiante, mais feliz. Joana não apenas fortalece os músculos dele. Ela fortalece o espírito, algo que nem eu consegui fazer. E por que não contratamos um fisioterapeuta em tempo integral? Alguém com formação adequada? Acha que não pensei nisso? Consultei o Dr. Henrique. Ele disse que os exercícios que Joana faz não são prejudiciais e complementam o tratamento formal. Além disso, Beatriz hesitou como se pesasse se deveria continuar. Além disso, Pedrinho se recusou. Disse que só queria a tia Jo
porque ela não o olhava como se fosse quebrado. Aquela frase foi como um soco no estômago. Era exatamente como Maurício olhava para o filho, como um projeto a ser consertado, não como uma criança a ser amada em sua totalidade, imperfeições e tudo. Ele tem medo de você, sabia? Continuou Beatriz, agora deixando transparecer a mágoa acumulada. Não um medo físico, mas receio de te decepcionar, de não ser o filho que você merece. Isso é absurdo. Aí protestou Maurício, levantando-se. Tudo o que faço, cada hora extra, cada viagem, é por ele. Mas não com ele, rebateu Beatriz, também se levantando. Há meses venho te implorando para passar mais tempo em casa, reduzir a carga de trabalho, estar presente não apenas financeiramente. E como pagamos os tratamentos, as consultas com especialistas, a escola adaptada? Já temos dinheiro suficiente, Maurício. O que não temos é tempo. Pedrinho está crescendo, formando sua personalidade, seus valores. Daqui a 10 anos, que memórias ele terá de você? O pai ausente que pagava as contas ou o pai presente que o ensinou a enfrentar os obstáculos? As palavras de Beatriz ecoaram na sala, acompanhadas pelo som distante de Pedrinho, chamando por Joana para ajudá-lo a trocar de roupa. O contraste era doloroso. Enquanto discutiam, a empregada continuava assumindo um papel que deveria ser deles. Vou mudar, disse finalmente Maurício, a voz mais baixa e controlada. Amanhã mesmo começo a reorganizar minha agenda. Beatriz sorriu, mas era um sorriso cansado, de quem ouvira promessas semelhantes antes. Tomara que sim. Porque se continuar assim, em breve Joana será a única família que Pedrinho conhece de verdade. A conversa foi interrompida pelo próprio Pedrinho, que entrou na sala arrastando as muletas com habilidade surpreendente. Mamãe, papai viu o que consigo fazer agora. Tia Jo disse que amanhã vou cronometrar 1 minuto inteiro. O entusiasmo do menino era contagiante. Beatriz abaixou-se para abraçá-lo, enquanto lançava a Maurício um olhar que dizia claramente: está vendo o que está perdendo? E o papai vai assistir nosso treino amanhã? Continuou Pedrinho radiante. Beatriz ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. É mesmo? Que notícia maravilhosa! Vou cancelar as reuniões da manhã, confirmou Maurício, aproximando-se para afagar os cabelos do filho. O contato físico, que antes parecia tão natural, agora era carregado de hesitação. Quero ver esse cronômetro marcar 1 minuto inteiro. O jantar transcorreu num clima diferente do habitual. Maurício fez um esforço consciente para manter o celular longe e ouvir as histórias animadas de Pedrinho sobre a escola e seus exercícios com Joana. A empregada serviu a refeição em silêncio respeitoso, mas Maurício notou as trocas de olhares cúmplices entre ela e o filho, uma linguagem particular que ele desconhecia. Mais tarde, quando Pedrinho já estava na cama, Maurício viu pela porta entreaberta do quarto Joana sentada na beirada, lendo uma história. A voz dela mudava para interpretar cada personagem, arrancando risadas do menino. A cena era tão íntima, tão naturalmente familiar, que sentiu uma pontada de inveja. Ele vai dormir bem, disse Beatriz, observando a mesma cena ao seu lado. Sempre dorme depois das histórias dela. Como deixamos isso acontecer, Bia? Perguntou Maurício, usando o apelido íntimo da esposa pela primeira vez em meses. Como nos tornamos estranhos para nosso próprio filho? A manhã chegou com uma luminosidade diferente para Maurício. Pela primeira vez em anos, não foi despertado pelo alarme insistente do celular, mas pelos raios de sol que penetravam pelas frestas da cortina. Beatriz já havia se levantado, e o aroma de café fresco invadia o quarto. Consultou o relógio, 6h30. Havia tempo suficiente para se preparar para a sessão de exercícios de Pedrinho. Vestiu-se com roupas casuais, algo raro para quem vivia em trajes executivos, e dirigiu-se à cozinha. Lá encontrou uma cena que parecia saída de um comercial de margarina. Beatriz preparava o café da manhã, enquanto Pedrinho, já sentado à mesa, colorindo um desenho, conversava animadamente com Joana, que organizava frutas num prato colorido. Bom dia, disse Maurício, sentindo-se quase um intruso naquela rotina doméstica tão bem estabelecida sem ele. Pedrinho ergueu os olhos do desenho, surpreso e radiante. Papai, você acordou cedo mesmo. Pensei que tinha sido só uma promessa. A frase inocente,
carregava o peso de inúmeras promessas quebradas no passado. Maurício engoliu em seco. Promessa é dívida, campeão. Estou ansioso para ver seus exercícios. Joana sorriu discretamente, continuando seus afazeres, mas Maurício notou uma aprovação silenciosa em seus gestos. Beatriz, por sua vez, mantinha uma expressão cautelosa. Havia visto aquele entusiasmo antes, sempre seguido por uma gradual volta aos velhos hábitos. O café da manhã transcorreu num clima descontraído, que Maurício não experimentava há tempos. Descobriu que o filho tinha uma preferência por manga que ele desconhecia. Soube que Pedrinho odiava o mingau de aveia que o nutricionista recomendara, mas que Joana conseguira fazê-lo aceitar misturando com banana e canela. Pequenos detalhes da vida cotidiana que haviam escapado completamente à sua percepção. Às 7 em ponto, Joana anunciou o início da sessão. Para surpresa de Maurício, não foram para algum espaço interno da casa, mas para o jardim dos fundos. A vitamina D do sol ajuda na absorção de cálcio e fortalece os ossos, explicou ela, enquanto estendia uma esteira colorida sobre o gramado bem cuidado. Além disso, a conexão com a natureza faz maravilhas pelo humor. Pedrinho já se posicionava na esteira com uma familiaridade que evidenciava a rotina estabelecida. Maurício sentou-se numa cadeira próxima, observando atentamente. Primeiro fazemos o aquecimento, não é, pequeno? Disse Joana, ajoelhando-se ao lado de Pedrinho. Sim, como os atletas olímpicos, respondeu o menino entusiasmado. O que se seguiu foi uma sequência de exercícios simples, mas claramente adaptados às necessidades específicas de Pedrinho. Alongamentos suaves, movimentos circulares, pequenos desafios de equilíbrio. Joana conduzia tudo com uma mistura perfeita de profissionalismo e afeto. Sua voz alternava entre o incentivo e a instrução técnica, sempre atenta às expressões de Pedrinho para identificar qualquer desconforto. Agora vem a parte mais difícil, anunciou ela após 20 minutos de preparação. Hoje vamos tentar bater nosso recorde, lembra? Pedrinho assentiu, o rostinho assumindo uma expressão de determinação que Maurício jamais havia visto. 1 minuto inteiro sem muletas. Eu consigo, tia Jó. Maurício observou fascinado, enquanto Joana posicionava o menino no centro da esteira, ajudava-o a soltar as muletas e, com movimentos fluidos, afastava-se alguns passos. Lembre-se do que conversamos, instruiu ela. Respire fundo. Concentre-se num ponto fixo à sua frente. Sinta seus pés, firmes no chão. Pedrinho obedeceu, seu pequeno corpo tremendo ligeiramente com o esforço. Estou começando a cronometrar. Agora. Os segundos que se seguiram foram uma revelação para Maurício. Viu o filho lutar contra as limitações físicas com uma coragem que nunca imaginou existir naquele corpinho frágil. Os primeiros 20 segundos foram quase fáceis. Depois vieram os tremores, o suor na testa infantil, a respiração mais acelerada. Aos 40 segundos, Maurício percebeu que estava segurando a própria respiração. Você consegue, meu pequeno guerreiro, incentivava Joana. Mais 15 segundos. Pedrinho oscilou perigosamente e Maurício fez menção de levantar-se para ampará-lo, mas um olhar rápido de Joana o deteve. Aquilo era parte do processo. A criança precisava sentir o limite, aprender a superá-lo sozinha. 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiu! O cronômetro marcava exatos 60 segundos quando Joana finalmente se aproximou para apoiar Pedrinho, que exibia um sorriso exausto, mas triunfante. Eu fiz, tia Jô. Eu fiz, comemorou ele, abraçando-se às pernas de Joana. Você foi incrível, meu campeão, respondeu ela com genuíno orgulho. Foi então que Pedrinho olhou para o pai, seus olhos buscando aprovação. Maurício sentiu um nó na garganta. Levantou-se, aproximou-se com passos hesitantes e, num impulso, abaixou-se para abraçar o filho. Estou tão orgulhoso de você, Pedrinho, disse, a voz embargada pela emoção. Tão orgulhoso. O abraço do menino foi apertado, desesperado, como se tivesse esperado por aquele momento durante toda sua curta existência. Por cima do ombro do filho, Maurício encontrou o olhar de Joana. Não havia julgamento, apenas uma compreensão silenciosa e profunda. Após os exercícios, enquanto Joana ajudava Pedrinho a se preparar para a escola, Maurício permaneceu sentado no jardim,
absorvendo tudo o que testemunhara. A determinação do filho, a dedicação de Joana, sua própria ausência gritante nesse processo vital. Uma ideia começou a se formar em sua mente, ganhando força a cada minuto. Quando Pedrinho já havia partido para a escola, acompanhado por Beatriz, Maurício pediu a Joana que se sentasse com ele na varanda para uma conversa. O que testemunhei hoje foi extraordinário, começou ele, sem rodeios. Você tem um dom, Joana. Um conhecimento prático que nenhum dos fisioterapeutas caríssimos que contratamos demonstrou. Joana baixou os olhos, desconfortável com o elogio. É apenas amor, senhor. Amor e um pouco de experiência com meu irmão. E quanto a esse irmão? Você mencionou que ele teve paralisia infantil. Como está ele agora? Um sorriso orgulhoso iluminou o rosto de Joana. Ele está bem. Joga vôlei adaptado em Caruaru. Trabalha numa farmácia. Consegue se locomover com apenas uma bengala leve. E quem cuidou dele durante todo o processo de recuperação? No início, minha mãe. Depois, quando ela precisou intensificar o trabalho como faxineira para sustentar a casa, assumi muito dos exercícios. Acompanhava as consultas médicas, anotava tudo, pesquisava em livros da biblioteca pública. Ela fez uma pausa, relembrando. Sempre tive facilidade para entender o corpo humano, as articulações, os músculos. Maurício assentiu pensativo. Aquela mulher que limpava sua casa, que cozinhava suas refeições, que ele mal notara por anos, possuía um talento e uma sabedoria que dinheiro algum poderia comprar. Tenho uma proposta para você, Joana, disse finalmente. Quero oficializar o que já está acontecendo informalmente. Quero promovê-la a acompanhante terapêutica de Pedrinho. Joana arregalou os olhos, surpresa. Mas, senhor, eu não tenho formação oficial. Não tenho diploma. Isso pode ser resolvido, interrompeu ele. Estou disposto a custear um curso técnico em fisioterapia para você. Enquanto isso, continuaria os exercícios com Pedrinho sob supervisão ocasional do Dr. Henrique. A proposta pairou no ar entre eles. Maurício podia ver a mente de Joana, processando as implicações, as possibilidades. Além disso, continuou, contrataríamos outra pessoa para as tarefas domésticas. Você se dedicaria exclusivamente ao desenvolvimento de Pedrinho, com um salário adequado à nova função, claro. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Por um momento, Maurício temeu ter ofendido sua dignidade de alguma forma. Perdoe-me se fui insensível, apressou-se em dizer. Não, senhor, ela respondeu, enxugando discretamente uma lágrima. É que sempre sonhei em estudar nessa área, mas com as responsabilidades familiares nunca pude. Minha mãe está ficando idosa e ainda ajudo nas despesas do meu irmão. Maurício sentiu uma pontada de vergonha. Quantas vezes havia reduzido Joana às suas funções domésticas, sem considerar que ela, como qualquer ser humano, tinha sonhos, aspirações, talentos. Sua mãe e seu irmão também estarão cobertos, garantiu. Incluiremos ambos no plano de saúde familiar e posso garantir uma pequena pensão para sua mãe, em agradecimento por ter criado alguém tão especial quanto você. O choque no rosto de Joana era evidente. Maurício percebeu que talvez estivesse sendo impulsivo, mas algo dentro dele, aquecido pelo que testemunhara no jardim, dizia que estava no caminho certo. Por que faria isso tudo, Sr. Maurício? A pergunta era justa. Maurício refletiu por um momento antes de responder. Porque você deu ao meu filho algo que eu, com todo o meu dinheiro e influência, não consegui. Esperança. E mais que isso, você mostrou a mim mesmo o quanto estive errado todos esses anos. Joana permaneceu em silêncio, processando a magnitude da oferta e suas implicações. Maurício respeitou o momento, observando o jardim onde, horas antes, testemunhara um milagre cotidiano. Eu aceito, disse ela finalmente. Mas com uma condição. Qual seria? O senhor precisa estar presente, nos exercícios pelo menos 3 vezes por semana. Pedrinho precisa do pai tanto quanto precisa de fortalecimento muscular. Maurício sorriu, estendendo a mão para selar o acordo. Trato feito. Naquela mesma tarde, Maurício cancelou 2 reuniões importantes e compareceu à escolinha de Pedrinho para buscá-lo, algo que nunca havia feito antes. A surpresa e a alegria no rosto do filho, quando o viu no portão, valeram cada contrato adiado. No caminho para casa, parou numa livraria e comprou 5 volumes sobre fisioterapia infantil.
3 para Joana, 2 para si mesmo. Quando comunicou a Beatriz sobre a decisão de promover Joana, esperava resistência. Surpreendentemente, a esposa não apenas concordou, como revelou que já havia pensado em algo semelhante, mas temia sua reação. As semanas seguintes testemunharam uma transformação gradual na casa dos Almeida. O escritório que Maurício mantinha em casa, antes um santuário intocável de trabalho, foi parcialmente convertido em uma pequena sala de exercícios para Pedrinho. Colchonetes coloridos, bolas terapêuticas, pequenos pesos adaptados e um espelho de corpo inteiro passaram a dividir espaço com a imponente escrivaninha de mogno e os diplomas emoldurados. Joana, agora oficialmente inscrita num curso técnico noturno de fisioterapia, dedicava as manhãs e parte das tardes exclusivamente aos exercícios e ao desenvolvimento motor de Pedrinho. Maria, uma senhora indicada pela própria Joana, assumira as tarefas domésticas. A nova organização da casa, embora inicialmente estranha, logo se mostrou mais funcional e, principalmente, mais humana. Fiel à sua promessa, Maurício reorganizou sua agenda para estar presente em pelo menos 3 sessões semanais. No início, com certa relutância e desconforto, logo se viu genuinamente interessado nos pequenos detalhes do processo: a posição correta dos pés, o alinhamento da coluna, os exercícios de respiração que Joana havia desenvolvido especificamente para Pedrinho. O segredo não está apenas nos músculos, explicava Joana numa manhã ensolarada, enquanto Maurício observava atentamente o filho, tentando manter o equilíbrio sobre uma pequena almofada instável. É a conexão entre corpo e mente. Pedrinho está aprendendo a confiar nas próprias sensações, a entender seus limites e a superá-los gradualmente. Aprendi isso com o vovô, interviu Pedrinho concentrado no exercício, mas sempre atento às conversas. Ele dizia que a cabeça comanda o corpo. Maurício ergueu as sobrancelhas confuso. O pai de Beatriz havia falecido anos antes do nascimento de Pedrinho, e seu próprio pai raramente visitava Recife. Que vovô, filho? O vovô Sebastião, o pai da tia Jó, respondeu o menino com naturalidade. Ele me contou histórias pelo telefone. Era caminhoneiro e teve um problema na perna, mas continuou dirigindo. Joana corou ligeiramente, percebendo o olhar questionador de Maurício. Pedrinho ficou curioso sobre minha família. Um dia me pegou falando com meu pai ao telefone e quis conversar com ele. Espero que não se importe, Sr. Maurício. Havia um receio genuíno nos olhos de Joana, como se temesse ter ultrapassado algum limite invisível. Maurício refletiu por um momento. Há poucas semanas, talvez tivesse se incomodado com essa aproximação. A fronteira entre relações profissionais e pessoais sempre fora clara em sua vida. Mas agora, observando a naturalidade com que Pedrinho mencionava o vovô Sebastião, percebeu o quanto tais barreiras poderiam ser artificiais e, muitas vezes, prejudiciais. Não me importo, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da resposta. Fico feliz que Pedrinho tenha pessoas boas em sua vida, independentemente de laços sanguíneos. Joana sorriu visivelmente aliviada e voltou a concentrar-se no exercício de Pedrinho. Agora tente alcançar a bola sem perder o equilíbrio. Campeão! Maurício observou em silêncio, percebendo com clareza crescente o quanto sua visão de família e relacionamentos havia sido limitada por expectativas sociais e preconceitos sutis que nem ele mesmo reconhecia antes. O vínculo entre Pedrinho e Joana e, agora aparentemente com toda a família dela, havia se desenvolvido organicamente, nascido da genuína necessidade humana, de conexão e do cuidado cotidiano que ele, em sua busca por prover, havia negligenciado. À noite, partilhou essas reflexões com Beatriz enquanto jantavam na varanda, depois de Pedrinho adormecer. Acho que sempre tive uma visão muito rígida de como as coisas deveriam ser, admitiu, girando a taça de vinho entre os dedos. Nossa família, nossos funcionários, nossos papéis, tudo em compartimentos organizados. Beatriz sorriu, uma expressão de alívio em seu rosto que Maurício não havia notado até então. É por isso que me apaixonei por você, sabia? Essa capacidade de rever posições. Mas confesso que duvidei que voltaria a vê-la. Eu me perdi no caminho, não foi?
Ela assentiu, cobrindo a mão dele com a sua, um gesto de intimidade que havia se tornado raro entre eles. Nos perdemos juntos. Eu deixei que você se afastasse, que se refugiasse no trabalho. Talvez porque fosse mais fácil culpá-lo pela distância do que enfrentar meus próprios medos em relação a Pedrinho. A confissão de Beatriz pegou Maurício de surpresa. Sempre a vira como a mãe perfeita, presente, atenciosa, paciente. A ideia de que ela também lutava com suas próprias inseguranças nunca lhe ocorrera. Que medos! Beatriz suspirou olhando para o céu estrelado de Recife. Medo de não saber ajudá-lo da maneira certa. Medo de que ele sofresse preconceito. Medo de que nunca tivesse a independência que sonhamos para ele. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. E confesso, medo de que nosso casamento não suportasse o peso da situação. E agora? Agora. Beatriz sorriu apertando a mão de Maurício. Agora tenho esperança. Vejo como Pedrinho está feliz, mais forte. Vejo você presente, envolvido. E vejo a nós dois conversando de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Maurício e Beatriz dormiram abraçados, como nos primeiros anos de casamento. Os progressos de Pedrinho nas semanas seguintes foram notáveis. O minuto em pé sem muletas logo se transformou em 2, depois 3. Em uma tarde particularmente emocionante, conseguiu dar 5 passos completamente sozinho, arrancando lágrimas de todos os presentes, inclusive de Maria, a nova empregada, que assistia discretamente da porta. Enquanto a família celebrava cada pequena vitória, o curso noturno de Joana revelava-se uma fonte constante de novas técnicas e abordagens. Ela chegava animada após cada aula, compartilhando com Maurício e Beatriz os novos conhecimentos, adaptando-os para a realidade específica de Pedrinho. O professor ficou impressionado quando contei sobre o sistema de recompensas que desenvolvemos, relatou ela, após uma aula particularmente produtiva. Disse que muitos profissionais formados não têm essa sensibilidade para motivar crianças. A autoconfiança crescente de Joana era uma transformação tão notável quanto os progressos físicos de Pedrinho. A mulher tímida e reservada dos primeiros dias dava lugar a uma profissional em formação, segura de seus conhecimentos práticos e ansiosa por complementá-los com teoria. Foi numa quarta-feira ensolarada, durante um almoço no jardim para comemorar 2 meses de tratamento oficial, que o primeiro incidente desagradável ocorreu. Patrícia Vasconcelos, amiga de longa data de Beatriz e frequentadora assídua dos mesmos círculos sociais, apareceu sem aviso para uma visita. Elegante em seu conjunto de linho italiano, Patrícia pareceu momentaneamente desconcertada ao encontrar Maurício, Beatriz e Pedrinho sentados à mesa do jardim ao lado de Joana, todos rindo de alguma piada, compartilhando uma refeição como iguais. Interrompo algo? Perguntou com um sorriso forçado, enquanto Beatriz se levantava para recebê-la. Apenas nosso almoço. Patty, estamos comemorando os progressos de Pedrinho. Que maravilha, respondeu ela, aproximando-se para beijar a amiga. Seu olhar, porém, deteve-se em Joana, que agora usava roupas simples, mas adequadas para os exercícios físicos, em vez do tradicional uniforme de empregada. E você deve ser a nova fisioterapeuta? Houve um momento de hesitação. Maurício percebeu o desconforto de Joana e interveio. Esta é Joana, a acompanhante terapêutica de Pedrinho. Está se formando em fisioterapia e tem feito um trabalho excepcional. Patrícia estreitou os olhos quase imperceptivelmente. Joana, a mesma que trabalhava como empregada aqui? O tom condescendente não passou despercebido. Beatriz também notou e sua expressão endureceu. Joana é parte fundamental da nossa equipe agora, Pat. Na verdade, foi graças a ela que Pedrinho... Tia Jo me ensinou a andar sem muletas, interrompeu Pedrinho, alheio às tensões adultas. Quer ver? Antes que qualquer um pudesse responder, o menino já estava se esforçando para levantar-se sozinho da cadeira. Joana imediatamente se posicionou próxima, não para ajudá-lo. Ele insistia em fazer isso por conta própria agora, mas para garantir sua segurança. Cuidado. Pequeno, murmurou ela. Pedrinho conseguiu ficar de pé e, com passos hesitantes, mas determinados, caminhou 4 passos em direção a Patrícia. Viu só?
Sem muletas. Era impossível não se comover com o orgulho estampado no rostinho infantil. Até Patrícia pareceu momentaneamente tocada, mas logo seu olhar voltou a Joana, que observava Pedrinho com evidente orgulho. Impressionante, comentou Patrícia, voltando-se para Beatriz. Mas vocês não acham um pouco imprudente? Quero dizer, sem querer ofender, mas deixar uma empregada doméstica sem formação completa, cuidando da fisioterapia de uma criança com necessidades especiais. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de indignação. Maurício sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Pedrinho, que havia voltado ao lado de Joana, interveio com a inocência cortante das crianças. Tia Jo não é empregada, ela é minha professora especial. E o doutor disse que estou melhor do que nunca. Joana colocou suavemente a mão no ombro de Pedrinho, seu rosto corado de vergonha, mas também de uma dignidade que Maurício nunca havia notado antes. Acho que é hora do seu descanso. Campeão, disse ela com voz controlada. Lembra que combinamos uma pausa depois dos exercícios da manhã? Pedrinho fez menção de protestar, mas algo no olhar de Joana o convenceu. Com um suspiro resignado, deixou-se conduzir para dentro da casa. Quando ficaram apenas os adultos, Beatriz voltou-se para a amiga com um sorriso frio que Maurício conhecia bem. Era o prelúdio de uma fúria controlada. Patrícia, começou Beatriz com uma calma que contrastava com o fogo em seus olhos. Acho que você não entendeu a situação. Joana não é apenas uma empregada cuidando da fisioterapia. Ela é uma profissional em formação com um talento natural extraordinário, que conseguiu progressos com Pedrinho que especialistas renomados não conseguiram em anos. Patrícia abriu a boca para responder, mas Maurício ergueu a mão, interrompendo-a. Além disso, continuou ele, os exercícios de Joana foram todos validados pelo Dr. Henrique Portela, chefe de fisiatria do Hospital Esperança. Ele mesmo reconheceu que a abordagem dela, combinando técnicas convencionais com a motivação emocional que estabeleceu com Pedrinho, tem sido fundamental. Patrícia olhou de um para outro, claramente surpresa com a reação unida do casal. Nos círculos sociais que frequentavam, comentários como o que fizera eram comuns e raramente contestados. Eu só estava preocupada com vocês, tentou justificar-se, ajeitando a bolsa de grife no braço. Afinal, há tantos profissionais qualificados em Recife. Alguém da nossa... Bem, do nosso meio. Do nosso meio? Repetiu Beatriz, a voz finalmente revelando a raiva contida. E qual seria esse meio exatamente? O das pessoas que julgam outras pela origem, pela profissão anterior, pela classe social. Não seja dramática, Bia, rebateu Patrícia, sua expressão endurecendo. Estou apenas sendo realista. Há certas convenções sociais que vocês sempre foram tão criteriosos com tudo relacionado a Pedrinho. Éramos criteriosos com as coisas erradas, interveio Maurício. Gastávamos fortunas em especialistas que tratavam nosso filho como um caso clínico, não como uma criança. Joana viu além da deficiência, viu o potencial, a coragem, a determinação. E foi isso que fez toda a diferença. Um silêncio tenso pairou no ar. Patrícia olhou ao redor, claramente desconfortável com a situação em que se colocara. Bem, se vocês estão satisfeitos com esse arranjo, quem sou eu para opinar? Disse finalmente, com um sorriso artificial. Agora preciso ir. Tenho aquele almoço beneficente no Clube Internacional. Lembra, Bia? Você confirmou presença. Beatriz trocou um rápido olhar com Maurício antes de responder. Não irei. Pedrinho tem uma avaliação com o ortopedista hoje à tarde e faço questão de estar presente. A surpresa no rosto de Patrícia era evidente. Beatriz nunca faltava aos eventos sociais importantes. Era parte do acordo tácito daquele casamento. Maurício trabalhava, ela mantinha as aparências e as conexões sociais. Mas é o principal evento do semestre. Todo mundo estará lá, protestou. Exatamente por isso sei que a causa estará bem representada, respondeu Beatriz com um sorriso educado, mas distante. Minhas prioridades mudaram, Pat, e sugiro que repense as suas, especialmente quanto aos julgamentos precipitados sobre pessoas que você mal conhece. Quando Patrícia finalmente se foi, visivelmente contrariada,
Maurício e Beatriz permaneceram em silêncio por alguns momentos. Foi ele quem falou primeiro. Ela sempre foi assim, tão elitista, preconceituosa. E completou Beatriz. Sim, mas confesso que nunca me incomodou antes. Talvez porque eu mesma compartilhasse alguns desses valores sem perceber. Nós dois compartilhávamos, admitiu Maurício. O dinheiro nos colocou numa bolha, Bia. Uma bolha confortável, mas isolada da realidade da maioria das pessoas. Dentro da casa, podiam ouvir a voz de Joana contando uma história para Pedrinho, intercalada pelas risadas do menino. A simplicidade daquela cena contrastava dramaticamente com o mundo artificialmente sofisticado que acabara de bater à sua porta na figura de Patrícia. Acho que devemos falar com Joana, sugeriu Beatriz. Garantir que ela saiba o quanto valorizamos seu trabalho e que não compartilhamos a visão de Patrícia, acrescentou Maurício. Encontraram Joana no quarto de Pedrinho, ajudando-o com um quebra-cabeças especialmente desenvolvido para fortalecer a coordenação motora fina. A expressão dela era serena, mas Maurício notou uma reserva em seu olhar que não estava presente durante o almoço. Pedrinho, que tal tentar resolver a próxima etapa sozinho, enquanto converso rapidamente com seus pais? Que sugeriu ela ao percebê-los. O menino concordou, absorto na atividade. No corredor, longe dos ouvidos curiosos de Pedrinho, Maurício foi direto ao ponto. Joana, queremos que saiba que não compartilhamos em absoluto a visão de Patrícia. Estamos não apenas satisfeitos, mas profundamente gratos pelo que tem feito por Pedrinho. Joana assentiu, mas seu olhar permanecia distante. Agradeço, senhor, mas compreendo que situações como essa são inevitáveis. Pessoas como eu raramente transitam entre pessoas como vocês, a não ser servindo mesas ou limpando casas. A franqueza de Joana pegou ambos de surpresa. Era a primeira vez que ela verbalizava tão claramente a distância social entre eles. As coisas estão mudando, argumentou Beatriz. Você mesma é prova disso. Em breve será uma profissional formada, com um futuro brilhante pela frente. Graças à oportunidade que vocês me deram, e sou grata por isso, reconheceu Joana. Mas a senhora Patrícia não está sozinha em sua visão. No curso mesmo, sou a única aluna que veio do serviço doméstico. Sinto os olhares, os comentários velados. Havia uma dignidade na maneira como Joana expunha aquela realidade, sem autopiedade, apenas uma constatação lúcida de como o mundo funcionava. Isso vai mudar, afirmou Maurício com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. Se não na sociedade como um todo, ao menos em nosso círculo imediato. A partir de hoje, qualquer pessoa que demonstre esse tipo de preconceito não será bem-vinda em nossa casa. Joana pareceu momentaneamente desconcertada com a firmeza da declaração. Beatriz colocou a mão no braço da jovem, num gesto de solidariedade. Queremos que você se sinta respeitada e valorizada aqui, Joana, não apenas pelo que faz por Pedrinho, mas por quem você é. O momento de vulnerabilidade compartilhada foi interrompido pelo telefone de Maurício. Ele fez menção de ignorar a chamada, mas ao verificar o número franziu o senho. Preciso atender. É Eduardo Mendonça. Beatriz arqueou as sobrancelhas, surpresa. O dono da construtora rival? Maurício assentiu, afastando-se para atender. A conversa foi breve, mas quando retornou, seu semblante estava sério. O que ele queria? Perguntou Beatriz. Informações sobre Joana, acredite ou não. Joana, que se preparava para retornar ao quarto de Pedrinho, paralisou-se. Sobre mim? Por quê? Aparentemente o neto dele tem uma condição similar à de Pedrinho. Ele soube através de alguém, aposto que Patrícia, sobre os progressos extraordinários que nosso filho tem feito e quer. Bem, ele praticamente quer contratar você. O choque era visível no rosto de Joana. Contratar-me? Mas eu não sou nem formada ainda. Isso não o impediu de oferecer o dobro do que você ganha aqui, mais carro e plano de saúde extensivo à sua família, relatou Maurício, com uma calma que não refletia a tensão que sentia. Beatriz empalideceu. Ele não pode fazer isso. Ele é seu concorrente direto, Maurício. Está claramente tentando atingir-me onde sabe que agora me importo de verdade, completou Maurício. Não é segredo para ninguém que minha relação com Pedrinho mudou.
As pessoas comentam quando me veem saindo mais cedo do escritório, cancelando reuniões para estar nas consultas dele. Joana parecia genuinamente perturbada. Senhor, eu jamais. Quero dizer, nem considerei. Não estou acusando você de nada, Joana, tranquilizou a Maurício. Na verdade, sinto-me lisonjeado que Eduardo Mendonça considere seu trabalho tão valioso a ponto de fazer tal proposta. Diz muito sobre o quão extraordinário é o que você faz. Aquilo era verdade, mas não toda a verdade. Maurício sentia uma mistura complexa de emoções: orgulho pelo reconhecimento do talento de Joana, raiva pela tentativa descarada de seu rival de desestabilizar sua família e, sim, um medo genuíno de perder alguém que se tornara fundamental para o desenvolvimento de seu filho. O que você respondeu a ele? Perguntou Beatriz, preocupada. Disse que não forneceria seu contato, Joana, e que qualquer proposta deveria ser feita formalmente através dos canais adequados. Ele ameaçou descobrir por conta própria, adivinhou Beatriz, conhecendo bem a reputação implacável de Eduardo. Exatamente. Os três ficaram em silêncio por um momento, processando as implicações. Foi Joana quem falou primeiro. Eu não iria, claro. Não depois de tudo que fizeram por mim. Não depois de me tornarem praticamente da família. Havia sinceridade em suas palavras, mas Maurício era perspicaz o suficiente para notar a hesitação. Não a culpava. O dobro do salário, benefícios extensivos à família, era uma proposta que faria qualquer pessoa em sua situação ao menos considerar. Joana, disse ele suavemente, não precisamos de uma resposta agora. Na verdade, se Eduardo realmente fizer uma proposta formal, acho que você deveria considerá-la seriamente. Maurício, protestou Beatriz. É justo, Bia, rebateu ele. Joana é uma profissional talentosa. Merece avaliar todas as oportunidades que surgirem. O olhar que trocou com a esposa comunicava o que não podia dizer em voz alta diante de Joana. Precisamos ter um plano. Mais tarde naquele dia, após a consulta de Pedrinho com o ortopedista, que mais uma vez expressou admiração pelos progressos do menino, Maurício e Beatriz discutiram a situação enquanto voltavam para casa. Você realmente acha que ela consideraria a proposta? Chay perguntou Beatriz preocupada. Acho que qualquer pessoa racional consideraria, respondeu Maurício. Eduardo Mendonça é conhecido por ser generoso com quem valoriza, apesar dos métodos questionáveis. E Joana tem responsabilidades familiares, a mãe idosa, o irmão que ainda precisa de cuidados especiais. Pedrinho ficaria arrasado, murmurou Beatriz. Ele adora Joana, confia nela. Eu sei. E nós? Como encontraríamos alguém com a mesma dedicação, o mesmo talento natural? Maurício manteve o olhar fixo na estrada. Talvez não precisemos encontrar. O que quer dizer? Estive pensando, continuou ele desacelerando ao se aproximarem de um semáforo. E se oferecêssemos a Joana algo que Eduardo Mendonça, com todo o seu dinheiro, não pode oferecer? O quê? Tece um futuro. Não apenas um emprego bem remunerado, mas uma carreira, uma parceria. A proposta de Eduardo Mendonça não tardou a chegar formalmente. Uma semana após o telefonema inicial, Joana recebeu um envelope selado contendo uma carta em papel timbrado da Mendonça Construções, detalhando uma oferta que, na prática, transformaria sua vida da noite para o dia. Salário equivalente ao dobro do que recebia atualmente, plano de saúde extensivo à família, veículo funcional, custeio integral de sua formação acadêmica e, mais surpreendente, a possibilidade de estágio remunerado no Instituto de Reabilitação Infantil, uma das mais respeitadas instituições do Nordeste. Joana segurou o papel com mãos trêmulas naquela noite, sentada na cama do pequeno apartamento, que dividia com a mãe no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Dona Severina, aos 68 anos, observava a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. É uma proposta e tanto, comentou a senhora, ajustando os óculos para melhor examinar o documento que Joana lhe estendera. Mas por que esse homem rico está tão interessado em você, menina? Joana suspirou, massageando as têmporas. Como explicar à mãe as complexas relações de poder e competição do mundo dos ricos, algo que ela mesma apenas começava a compreender? É complicado, mãe.
O Sr. Eduardo é concorrente do Sr. Maurício. Acho que parte disso é para provocá-lo. E a outra parte? O neto dele tem paralisia cerebral. Pelo que entendi, não tem respondido bem aos tratamentos convencionais. Dona Severina assentiu, pensativa. Depois de décadas trabalhando como lavadeira para famílias abastadas, conhecia bem os jogos de poder dos patrões. E o que você vai fazer? A pergunta pairou no ar do pequeno quarto, carregada de implicações. Joana levantou-se e caminhou até a janela, observando a noite recifense com suas luzes distantes. De um lado da cidade, os arranha-céus luxuosos da orla. Do outro, a simplicidade por vezes precária dos bairros populares. Mundos separados por poucos quilômetros e um abismo social. Não sei, mãe. Tenho gratidão imensa pelo Sr. Maurício e pela Dona Beatriz. Eles me deram uma oportunidade que ninguém mais daria. E Pedrinho? Sua voz embargou. Pedrinho é como se fosse parte da família. Mas não é, observou Dona Severina com a franqueza direta dos idosos. Por mais que gostem de você, por mais que o menino a adore, você é uma funcionária. E funcionários vêm e vão. Não é tão simples assim. Nunca é com gente rica, suspirou a senhora. Mas pense na sua vida, filha, no seu futuro, no que poderia fazer pelo seu irmão com esse dinheiro todo. A menção ao irmão atingiu Joana como uma flecha certeira. Josué, 2 anos mais novo que ela, ainda lutava com as sequelas da paralisia infantil. Trabalhava como auxiliar numa farmácia de Caruaru, mas o salário mau cobria suas necessidades básicas, muito menos os tratamentos contínuos que melhorariam sua qualidade de vida. Como se lesse seus pensamentos, Dona Severina acrescentou: poderíamos até trazê-lo para morar conosco no Recife. Com você ganhando esse dinheiro todo, talvez conseguíssemos um apartamento maior, mais próximo daquele hospital especializado que o médico recomendou. A visão era tentadora. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar aos 14 anos, Joana vislumbrava a possibilidade de não apenas sobreviver, mas proporcionar conforto real à sua família. Vou conversar com o Sr. Maurício amanhã, decidiu finalmente. No dia seguinte, Joana chegou à mansão no horário habitual, o coração pesado com a conversa que precisava ter. Para sua surpresa, encontrou não apenas Maurício aguardando-a na sala, mas também Beatriz, ambos com expressões sérias, mas acolhedoras. Bom dia, Joana, cumprimentou Maurício, indicando-lhe o sofá. Imagino que tenha recebido a proposta de Eduardo. Joana assentiu constrangida. Recebi ontem à noite, senhor. Ia justamente conversar com vocês sobre isso. E o que está pensando? Perguntou Beatriz, sem rodeios. Joana respirou fundo, reunindo coragem. É uma proposta muito generosa, começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mudaria completamente minha vida e a de minha família, mas não me sinto confortável abandonando Pedrinho no meio de seu tratamento. E se não fosse por Pedrinho? E questionou Maurício, observando-a atentamente. Se fosse apenas uma decisão profissional? A pergunta pegou Joana de surpresa. Era exatamente o tipo de reflexão que fizera durante a noite insone. Acho que aceitaria, admitiu baixando os olhos. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que ele permitiria fazer pela minha família. Meu irmão precisa de tratamentos melhores, minha mãe está envelhecendo. Entendemos perfeitamente, interrompeu Maurício, trocando um rápido olhar com Beatriz. E é por isso que gostaríamos de fazer uma contraproposta. Joana ergueu o olhar curiosa. Temos pensado muito desde a ligação de Eduardo, continuou Maurício. Sobre você, sobre Pedrinho, sobre o trabalho extraordinário que tem feito. E chegamos a uma conclusão. O que você faz não deveria beneficiar apenas nosso filho. Não entendo. Senhor. Beatriz inclinou-se para a frente tomando a palavra. Joana, quantas crianças como Pedrinho existem em Recife? Crianças cujas famílias não podem pagar por tratamentos especializados ou que, mesmo podendo, não encontram profissionais com a sua abordagem humanizada? Muitas, imagino, respondeu Joana, ainda confusa sobre o rumo da conversa. Exatamente, concordou Maurício. É aí que entra nossa proposta. Queremos criar um centro de terapia infantil. Um espaço onde sua metodologia possa ser aplicada e expandida, beneficiando dezenas de crianças. Joana arregalou os olhos, assimilando lentamente o que ouvia. Um centro dirigido por mim?
Sim, confirmou Beatriz. Após a conclusão de sua formação, claro. Até lá, você continuaria com Pedrinho e participaria do planejamento do centro. Contrataremos especialistas para trabalhar sob sua orientação, desenvolvendo e refinando seu método. Quanto ao salário, acrescentou Maurício, igualaremos a proposta de Eduardo. O plano de saúde familiar já está em andamento. E também providenciaremos um veículo para facilitar seus deslocamentos entre o curso, nossa casa e sua residência. A magnitude da proposta deixou Joana sem palavras. Não era apenas um emprego melhor. Era a realização de um sonho que nem sequer havia ousado sonhar. Por que fariam isso por mim? Perguntou finalmente, a voz embargada pela emoção. Maurício e Beatriz trocaram olhares antes de ele responder. Porque você nos ensinou algo valioso, Joana. Algo que, com toda a nossa educação e recursos, não havíamos compreendido. Que a verdadeira cura vem do cuidado genuíno, do olhar que enxerga potencial onde outros veem apenas limitações. Além disso, acrescentou Beatriz com um sorriso caloroso, seria um investimento inteligente. Seu método funciona. Vemos isso todos os dias com Pedrinho. Imagine o impacto que poderia ter em escala maior. A proposta era sedutora, não apenas pelas vantagens materiais, mas principalmente pela possibilidade de transformar em carreira estruturada o que começara como um gesto espontâneo de solidariedade. Ainda assim, uma dúvida persistia. E quanto ao neto do Sr. Eduardo? Ele realmente precisa de ajuda. Ele terá, garantiu Maurício. Nosso centro atenderá qualquer criança que precise, independentemente de quem sejam seus pais ou avós. Negócios são negócios, mas quando se trata de crianças não há rivalidades. A nobreza daquela posição tocou Joana profundamente. Aquele não era o mesmo Maurício que conhecera anos antes, o empresário obsessivo e distante. Era um homem transformado pela experiência de quase perder o que realmente importava. Preciso de algum tempo para pensar, pediu Joana. Conversar com minha mãe, com meu irmão. Claro, concordou Beatriz. Mas gostaríamos de lhe pedir um favor. Antes de tomar qualquer decisão, converse com Pedrinho. Ele merece saber o que está acontecendo. Aquele pedido, aparentemente simples, revelava a profunda mudança na dinâmica daquela família. O menino que antes era mantido à margem das decisões importantes, agora era reconhecido como parte fundamental do processo. A conversa com Pedrinho ocorreu naquela mesma tarde. No jardim onde faziam seus exercícios diários, Joana explicou da maneira mais simples possível a situação, omitindo detalhes sobre a rivalidade empresarial, mas sendo honesta sobre a possibilidade de não continuar como sua cuidadora. A reação do menino foi devastadora em sua simplicidade. Você vai me abandonar como o Dr. Felipe? E perguntou ele, referindo-se ao fisioterapeuta anterior que deixara o caso abruptamente para trabalhar no exterior. Não, meu pequeno, apressou-se Joana em esclarecer. Seja qual for minha decisão, nunca abandonarei você. Promete? Prometo. Os olhos de Pedrinho, tão parecidos com os de Maurício, fixaram-se nos dela com uma intensidade surpreendente para uma criança de sua idade. O papai e a mamãe estão diferentes agora, comentou ele. O papai brinca comigo. A mamãe não chora mais quando pensa que estou dormindo. É por sua causa, tia Jo. A observação tão aguda em sua simplicidade infantil atingiu Joana com força. Ela havia testemunhado, de fato, a gradual transformação daquela família, de uma estrutura fragmentada, onde cada membro orbitava em sua própria esfera de sofrimento silencioso, para um núcleo coeso, unido pelo propósito comum de apoiar o desenvolvimento de Pedrinho. Eles aprenderam a enxergar você, querido. O menino incrível que você é, não apenas sua condição, mas foram seus olhos que ensinaram eles a ver, respondeu Pedrinho com sabedoria além de seus anos. Se você for embora, eles podem esquecer como se faz. Aquela noite, após o jantar, Joana pediu licença para sair mais cedo. Precisava pensar, caminhar, clarear a mente. Andando pelas ruas do bairro elegante, sentiu o peso da decisão que precisava tomar. De um lado, a proposta tentadora de Eduardo Mendonça, com benefícios imediatos e substanciais para sua família. De outro, o projeto visionário de Maurício e Beatriz, oferecendo não apenas compensação financeira equivalente,
mas a chance de construir algo significativo, de transformar sua experiência pessoal em um legado. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Josué, seu irmão. Seja qual for sua escolha, estarei com você, mana. Você já fez mais por mim do que qualquer pessoa no mundo. As palavras simples trouxeram lágrimas aos seus olhos. Por trás de todos os cálculos práticos, todas as considerações profissionais, havia o vínculo humano, com sua família de sangue e com aquela família que o destino colocara em seu caminho. Na manhã seguinte, Joana chegou à mansão dos Almeida com sua decisão tomada. Encontrou a família reunida no jardim. Pedrinho tentando dar seus passos sem muletas, sob o olhar atento de Maurício, enquanto Beatriz registrava o momento em vídeo. "Bom dia", saudou Joana, aproximando-se com passos deliberadamente lentos para não interromper o exercício de Pedrinho. "Tia Jô", exclamou o menino, perdendo momentaneamente o equilíbrio pela empolgação, mas logo se recuperando. "Olha só, consegui andar desde aquela árvore até aqui." "Estou vendo, meu campeão", respondeu ela genuinamente impressionada. A distância percorrida, cerca de 5 metros, era o maior trecho que o menino já havia conseguido sem apoio. "Isso merece uma estrela dourada no nosso caderno de conquistas." O sorriso de Pedrinho era radiante, mas logo deu lugar a uma expressão mais séria, quase adulta em sua preocupação. "Você decidiu se vai ficar com a gente, tia Jó?" A pergunta direta surpreendeu todos. Joana sentiu os olhares ansiosos de Maurício e Beatriz, ambos tentando disfarçar a tensão, por trás de sorrisos encorajadores. "Sim, Pedrinho. Tomei minha decisão." Sentaram-se todos no banco do jardim, Pedrinho entre os pais enquanto Joana permanecia de pé, respirando fundo antes de continuar. "Passei a noite refletindo sobre as duas propostas", começou ela, "ambas generosas. Ambas oferecendo oportunidades que jamais imaginei possíveis para alguém com minha origem." Fez uma pausa, olhando para cada um deles, a família que o acaso colocara em seu caminho e que, de maneiras inesperadas, transformara sua vida, tanto quanto ela transformara a deles. "Liguei para meu irmão ontem à noite", continuou. "Contei a ele sobre as propostas. Pedi sua opinião. Sabe o que ele me disse?" Os três balançaram a cabeça expectantes. Ele disse: "Mana, escolha onde seu coração encontrou propósito, não apenas sustento." Joana sorriu com a lembrança. E então percebi que a decisão já estava tomada desde o início. Pedrinho mal conseguia conter-se, inclinando-se para a frente no banco. "E qual é a decisão, tia Jô?" perguntou a voz trêmula de ansiedade. "Eu fico", respondeu Joana simplesmente. "Aceito a proposta de vocês, não apenas pelo salário ou benefícios, mas pela visão do centro terapêutico, pela chance de ajudar outras crianças como você, Pedrinho, como meu irmão." A explosão de alegria foi imediata. Pedrinho pulou do banco, esquecendo momentaneamente sua condição, e só não caiu porque Joana o amparou num abraço apertado. Beatriz não conteve as lágrimas, e até Maurício, sempre comedido, deixou transparecer a emoção nos olhos marejados. "Mas tenho uma condição", acrescentou Joana, ainda segurando Pedrinho. "Qual?" perguntou Maurício, pronto para negociar. "Que o neto do Sr. Eduardo seja uma das primeiras crianças atendidas no centro, sem custo algum, como um gesto de boa vontade." O pedido pegou o casal de surpresa. Era uma abordagem que jamais teriam considerado, usar a generosidade como resposta à provocação de um rival. "Tem certeza?" questionou Maurício. Eduardo tentou deliberadamente tirá-la de nós, desestabilizar o tratamento de Pedrinho. "Justamente por isso", argumentou Joana. "Ele agiu movido pelo amor ao neto, da mesma forma que vocês fariam qualquer coisa por Pedrinho. No fim das contas, somos todos apenas pessoas tentando proteger aqueles que amamos." A sabedoria simples daquela mulher, que até alguns meses atrás limpava seus banheiros e lavava suas roupas, atingiu Maurício com força. Era um tipo de compreensão que nem seu MBA em Harvard, nem seus anos comandando uma empresa multimilionária haviam lhe ensinado. A verdadeira empatia, a capacidade de ver além das aparências e rivalidades superficiais. "Você está absolutamente certa", concordou ele, estendendo a mão para selar o acordo. "O neto de Eduardo será nosso paciente de honra." Os meses seguintes
foram de intenso planejamento e trabalho. Enquanto continuava os exercícios diários com Pedrinho, que progredia a passos impressionantes, Joana participava ativamente da concepção do centro terapêutico. Maurício contratou arquitetos especializados em espaços inclusivos, e Beatriz, redescobrindo sua formação em psicologia, que abandonara ao casar-se, assumiu a coordenação do aspecto psicossocial do projeto. A Faculdade de Fisioterapia, ao saber do empreendimento, ofereceu a Joana a oportunidade de um programa acelerado, validando sua extensa experiência prática, como créditos acadêmicos. Com o apoio financeiro de Maurício, que insistia em chamá-lo de investimento e não de favor, ela mergulhou nos estudos com a mesma dedicação que aplicava aos exercícios com Pedrinho. Paralelamente, o relacionamento entre Maurício e Beatriz florescia novamente. A crise que quase os separara transformou-se no catalisador de uma reconexão profunda. Juntos no projeto do centro terapêutico, redescobriam não apenas o amor um pelo outro, mas também propósitos pessoais que haviam sido sufocados pela rotina e pelas expectativas sociais. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto revisavam as plantas do futuro centro, Beatriz fez uma confissão. Eu ia pedir o divórcio, sabia? Disse ela sem erguer os olhos dos papéis. Tinha até consultado um advogado, 2 meses antes de você descobrir os exercícios de Joana com Pedrinho. Maurício sentiu um frio na espinha. Suspeitara da insatisfação da esposa, mas nunca imaginara que estivera tão perto de perdê-la. O que te fez mudar de ideia? Vi você mudar, respondeu ela simplesmente. Não da noite para o dia, nem com grandes declarações, mas nos pequenos gestos. Na forma como começou a olhar para Pedrinho, não com pena ou frustração, mas com verdadeiro amor e aceitação. As palavras de Beatriz ecoavam as de Pedrinho. Meses antes, foram os olhos dela que ensinaram vocês a ver. Joana havia, de fato, sido a catalisadora de uma transformação que transcendia o físico, atingindo a alma daquela família. Numa manhã de setembro, quase um ano após o dia fatídico em que Maurício chegara mais cedo em casa e descobrira os exercícios secretos, ocorreu a cerimônia de formatura da pré-escola de Pedrinho. O evento, que seria rotineiro para muitas famílias, tinha um significado especial para os Almeida. A professora havia preparado uma pequena apresentação em que cada criança demonstraria uma habilidade especial. Quando chegou a vez de Pedrinho, o coração de todos acelerou. O menino, que antes mal conseguia ficar em pé sem apoio, caminhou sozinho até o centro do palco. Meu nome é Pedro Almeida, anunciou ele ao microfone com a voz clara e confiante. E minha habilidade especial é correr. Um murmúrio de surpresa percorreu a audiência. Maurício e Beatriz trocaram olhares de pânico. Correr? Eles nem sabiam que Pedrinho estava tentando correr nos exercícios. Antes que pudessem protestar, o menino já estava em movimento. Não era exatamente uma corrida no sentido tradicional. Era mais um andar acelerado, com pequenos saltos entre os passos. Mas para quem conhecia sua jornada, era nada menos que um milagre. De um lado ao outro do pequeno palco, Pedrinho completou sua corrida sem cair, arrancando aplausos emocionados de todos os presentes. Ao final, ofegante, mas radiante, ele fez uma declaração que deixou poucos olhos secos na plateia. Dedico minha corrida ao meu pai, que aprendeu a brincar comigo, à minha mãe, que parou de chorar escondido, e à tia Joana, a melhor professora do mundo, que me ensinou que ser diferente não significa ser menos. Naquele momento, em meio a uma plateia de pais e professores comovidos, Maurício tomou uma decisão. Subiu ao palco, abraçou o filho e, pegando o microfone, fez um anúncio inesperado. Gostaria de aproveitar esta ocasião para compartilhar uma notícia. Em parceria com minha esposa Beatriz e com Joana Santos, estamos criando o Centro de Desenvolvimento Infantil Novos Passos, dedicado a crianças com desafios motores, como Pedrinho. Um espaço onde cada criança será vista não por suas limitações, mas por seu potencial. Fez uma pausa, buscando Joana com o olhar entre a plateia. E quero declarar publicamente que Joana Santos, a mulher extraordinária que transformou a vida do meu filho e a nossa, não é e nunca foi apenas uma empregada em nossa casa. Ela é família,
e será a diretora terapêutica do centro assim que concluir sua formação em fisioterapia. O anúncio, feito de improviso e do fundo do coração, selou publicamente uma transformação que já estava consolidada em suas vidas privadas. A fronteira entre patrões e empregada, entre nós e eles, havia sido dissolvida pelo poder transformador do cuidado genuíno. 2 anos mais tarde, o Centro de Desenvolvimento Infantil Novos Passos foi inaugurado num amplo terreno na zona sul do Recife. Colorido, acessível e equipado com tecnologia de ponta, mas principalmente imbuído da filosofia humanizada que Joana desenvolvera. Tratar cada criança como um ser completo, não como um conjunto de sintomas a serem corrigidos. Em sua equipe multiprofissional, além de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, havia também artistas, músicos e contadores de histórias, porque, como Joana sempre insistira, a cura do corpo começa na alegria da alma. Na cerimônia de inauguração, entre autoridades, jornalistas e famílias ansiosas por conhecer o novo espaço, estava Eduardo Mendonça. Seu neto, como prometido, foi a primeira criança oficialmente matriculada no programa terapêutico. O empresário, visivelmente emocionado, procurou Maurício após os discursos oficiais. "Você venceu essa, Almeida", admitiu estendendo a mão. "E não apenas nos negócios. Não se trata de vencer ou perder, Eduardo", respondeu Maurício, aceitando o aperto de mão. "Se aprendi algo nessa jornada, é que as verdadeiras vitórias são aquelas em que todos ganham." Naquela mesma tarde, após a agitação da inauguração, Maurício, Beatriz, Pedrinho, agora com 7 anos e caminhando com apenas uma bengala leve, e Joana retornaram ao jardim da mansão onde tudo começara. Sentados na mesma grama onde os primeiros exercícios aconteceram, relembraram a jornada percorrida. "Sabe o que mais me marcou naquele primeiro dia, pai?" perguntou Pedrinho, articulando pensamentos com a eloquência que desenvolvera ao longo dos anos. "Foi a forma como você olhou para mim, não com pena como os médicos, nem com impaciência como antes. Você me olhou como se eu fosse especial, de um jeito bom." "Você é especial, filho", respondeu Maurício, abraçando-o. "Só demorei tempo demais para entender que sua condição era apenas uma parte de você, não sua definição. Foram os olhos da tia Joe que te ensinaram a ver", observou Pedrinho, repetindo a frase que se tornara quase um mantra familiar. Joana, agora uma fisioterapeuta formada e diretora de um centro terapêutico, sorriu com humildade. "Eu apenas vi o que já estava lá, esperando para ser descoberto." Naquele momento, com o sol poente do Recife pintando o céu de laranja, Maurício compreendeu o quanto havia recebido ao pensar que estava oferecendo uma oportunidade. Joana entrara em sua casa como empregada e tornara-se mentora, catalisadora de mudanças, salvadora de sua família. "Proposta de um novo ritual familiar", sugeriu Pedrinho, sempre criativo. "Toda noite antes de dormir, cada um fala uma coisa pela qual é grato." "Ótima ideia", concordou Beatriz. "Quem começa?" "Eu", ofereceu-se Maurício. "Sou grato por ter chegado em casa mais cedo naquele dia, por ter tido a chance de realmente ver meu filho e nossa vida sob uma nova perspectiva. Sou grata por termos encontrado coragem para mudar", acrescentou Beatriz, "para abandonar máscaras sociais e expectativas externas e descobrir o que realmente importa. Sou grato pelas minhas pernas mais fortes e pelo meu coração também mais forte", declarou Pedrinho com a sabedoria simples das crianças. Todos olharam para Joana, aguardando sua contribuição ao novo ritual. "Sou grata pelos caminhos inesperados da vida", disse ela emocionada. "Vim para esta casa buscando apenas sustentar minha família. E encontrei propósito, vocação e, sim, uma segunda família." O silêncio que se seguiu era daqueles raros e preciosos momentos em que palavras se tornam desnecessárias, quando almas se comunicam num nível além da linguagem. Maurício observou o filho correndo. Sim, realmente correndo agora, pelo jardim, perseguindo um vagalume no início da noite recifense. Observou sua esposa, renovada pelo propósito reencontrado. Observou Joana, cujo talento oculto por anos encontrava agora plena expressão, beneficiando dezenas de famílias. E compreendeu com uma clareza cristalina que anjos nem sempre têm asas, às vezes vestem avental.
e que uma chegada antecipada em casa pode se tornar a lição mais bela sobre presença, família e o poder transformador de realmente enxergar o melhor nas pessoas, além das aparências, além dos rótulos, além das limitações impostas por uma sociedade que ainda tem tanto a aprender sobre o verdadeiro valor humano. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Maurício, Pedrinho e Joana tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no botão à sua esquerda. Se gostaram desta história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Qual foi o momento que mais emocionou vocês? A descoberta inicial de Maurício? A decisão de Joana? Ou talvez a corrida de Pedrinho na formatura? Compartilhem conosco nos comentários. Estamos ansiosos para ler suas impressões e sugestões para futuras histórias.